Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos artigos mais importantes e, olha, mais interessantes da nossa Constituição. Um artigo que define basicamente quem é o dono das riquezas do nosso país. Vamos juntos desvendar o artigo 20. Pois é, vamos pensar numa coisa. Aquela praia que a gente adora ir nas férias. De quem ela é de verdade? E aquele rio imenso que gera energia que chega na nossa casa. A gente talvez não pare para pensar nisso, mas a resposta para tudo isso está lá, escritinha, na nossa Constituição Federal. Para a gente entender esse verdadeiro inventário de bens da nação, nosso caminho vai ser o seguinte, bem direto ao ponto. Primeiro, o que é a tal da União. Depois, a gente passa pela lista de bens dela. O território, as águas, a energia, o que está debaixo do solo e umas terras bem especiais. E no final, a pergunta de 1 milhão. Essa riqueza toda vai para onde? Vamos lá. Então, antes de sair listando o que ela tem, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. Afinal, quem é essa dona de tudo? O que a Constituição realmente quer dizer quando fala em união? E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. A união não é só uma ideia, um conceito de governo federal. Para o direito, a Constituição trata a União como se ela fosse uma pessoa. Isso mesmo, uma pessoa jurídica, sabe? Com CPF, quer dizer, CNPJ, com direitos e deveres. E é por isso que ela pode ser dona de coisas, de bens. E é justamente aí que o nosso famoso artigo 20 entra. Ele é tipo o inventário oficial, a lista detalhada, preto no branco, de tudo que pertence a essa pessoa, a União. É a Constituição dizendo: olha, isso aqui pertence a toda a nação brasileira, representada pela União. Vamos então para a primeira parte dessa lista de bens, o território. E aqui a gente está falando do espaço físico mesmo, aquilo que define o Brasil no mapa, sabe? Nossas terras, as ilhas e, claro, o nosso marzão. E olha só o que a Constituição deixa claro para a gente. O mar territorial, as praias que a gente curte no verão, ilhas como Fernando de Noronha, os famosos terrenos de marinha, tudo isso, pessoal, segundo os incisos 4, 5, 6 e 7 do artigo 20, é a propriedade da União. Não tem discussão, o domínio da nossa costa é federal. Agora vamos sair um pouco da costa e entrar no continente, porque a conversa sobre os bens da União continua, e agora envolvendo as nossas águas e a nossa energia. A União também controla recursos hídricos e energéticos que são, assim, vitais para o país. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, é uma dúvida comum. Como é que a gente sabe se um rio é da União ou de um estado? A regra é bem simples. Se o rio passa por mais de um estado, como o Rio São Francisco, ou se ele faz fronteira com outro país, ele é da União. Agora, aquele rio que nasce e deságua dentro do mesmo estado, aí ele pertence a esse estado. Fácil, né? E ser dona desses grandes rios tem uma consequência gigante, estratégica. O inciso 8º do artigo 20 é direto. Os potenciais de energia hidráulica são da União. O que isso quer dizer na prática? Que a capacidade de gerar eletricidade com a força da água, que é a nossa principal fonte de energia, é um patrimônio de todos nós brasileiros. E quem administra é o governo federal. Agora, vamos cavar um pouquinho, literalmente. Porque além do que a gente vê na superfície, a União também é dona de um patrimônio gigantesco que está debaixo dos nossos pés. É como se a gente estivesse descobrindo um tesouro camada por camada. Lá nos incisos 5, 9 e 10, está tudo listado. Os recursos naturais da plataforma continental, tipo pré-sal, todos os recursos minerais, as cavernas, as grutas e até os sítios arqueológicos que guardam a nossa história mais antiga. Tudo isso pertence à União. Chegando na nossa última categoria de bens, a gente tem umas terras com status, digamos, especial. Não são terras comuns, não. São áreas que têm funções muito estratégicas e de proteção para o nosso país. E essa lista aqui é puro suco de estratégia. Pelos incisos 2, 11 e pelo parágrafo 2º, a União é dona das terras devolutas que são essenciais para a defesa e para o meio ambiente, daquela faixa de fronteira de 150 quilômetros que protege nosso território, e também das terras que são tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, o que é fundamental para proteger a cultura e a vida deles. Ah, e só para a gente tirar de vez aquela dúvida que sempre aparece, o que raios são terras devolutas? Pensa assim. São terras públicas que nunca foram de um particular e que ainda não têm um uso público definido, tipo uma praça ou um prédio do governo. Aí a Constituição chega e diz, ok, dessas aí, as que forem super importantes para a defesa nacional, para estradas federais e para a preservação ambiental, essas são da União.
Certo, a gente já fez o inventário, já viu quanta coisa a União tem, mas agora vem a pergunta que não quer calar, e aí? Para onde vai o dinheiro, o resultado que toda essa riqueza gera? Quem ganha com isso? A boa notícia é que o próprio artigo 20 responde. E a resposta está aqui, no parágrafo 1º. A Constituição foi muito esperta. Ela não só diz isso é da União, ela vai além e diz que o resultado da exploração de tudo isso tem que ser dividido. O texto não deixa dúvida, é assegurada a participação no resultado, ou seja, é uma ordem. E olha só quem entra nessa divisão do bolo. A riqueza não fica só lá em Brasília de jeito nenhum. A Constituição manda que o resultado da exploração do petróleo, do gás, da energia seja compartilhado com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Isso é o nosso pacto federativo funcionando na prática para garantir que o benefício chegue em todo o país. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão muito importante. Entender tudo o que a União possui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho da responsabilidade que ela tem. Pensa bem, a forma como esses bens todos, praias, rios, minérios, terras, são administrados impacta diretamente o desenvolvimento do Brasil e, claro, a vida de cada um de nós. E se essa nossa conversa despertou a vontade de ir ainda mais fundo no direito constitucional, temos o caminho perfeito. Nós preparamos um curso completo com mais análises detalhadas como essa, além de mapas mentais para facilitar o estudo e muitas questões para fixar o conteúdo. Se a ideia é se aprofundar de verdade, o link está aqui na descrição. E para quem curte estudar em grupo, trocar ideias e tirar dúvidas, temos também um grupo de estudos no WhatsApp, uma parceria com a Foca na Vaga. É um espaço muito bacana para a gente continuar essa conversa. O link para entrar no grupo também está aqui na descrição. A gente espera vocês por lá.